Olá, meu nome é Marinete, gosto de ser chamada de Mari e hoje estou gravando o meu primeiro vídeo para o meu canal no YouTube, um canal onde eu vou postar a minha rotina de dona de casa, de uma mulher que trabalha fora. E esse canal foi feito para aprender mais com vocês aqui no meu auge de quase 60 anos. Então quero te fazer um convite. Fica comigo pro café, que hoje tem história. E não é qualquer história. É a história de que em pouco tempo eu virei a chave na minha vida, onde saí do buraco, onde todas as possibilidades pareciam impossível. Deixa eu te contar. Em 2020, eu encerrava um trabalho que tinha conseguido por meio de seletivo, né? E como é do conhecimento de todos, 2020 foi ano de pandemia, né? Onde as empresas estavam fechando, muitas perdas de entes queridos, família em desproteção. E comigo não foi diferente, pois ali era um ano atípico. Mas como se não bastasse encerrar um trabalho, momento de pandemia, né? Por ser esse ano atípico, toda a minha vida parecia que ali seria atípica. Naquele mesmo ano, ao declarar meu imposto de renda, eu descobri que ali ia mudar tudo na minha vida. O meu esposo fazia parte de um processo de uma empresa esta que já era falida, que ele saiu, não recebeu seus direitos, mas ele, na época que trabalhava, ele era o gerente, né, responsável ali pelas demandas da empresa, e saiu, estava desempregado, e aí os funcionários que trabalhavam nessa empresa entraram com um processo de trabalhista, e mesmo eles sabendo que o meu companheiro era funcionário tanto quanto eles daquela empresa, eles colocaram ele no processo junto com o dono. E aí começa o pesadelo. Peguei aqueles papéis daquele processo e fui até um advogado. Chegando lá, o advogado só confirmou que eu já sabia, que o que a gente tinha construído para ter uma velhice tranquila, na nossa classe ter pelo menos uma casa própria, uma reserva de emergência, não daria para pagar aquele processo daquelas pessoas, né, que requeriam seu direito. Era um direito deles, mas tinha a questão que ele sabia que ele também era funcionário, mas eles não pensaram nisso, simplesmente colocaram no processo e a gente tinha que arcar com as consequências, né? E aí chegamos lá, cheguei lá com esse processo, né? O advogado pegou, jogou em cima da mesa e confirmou que eu já sabia que o que a gente tinha não daria, né? Porque trabalhista é muito caro, ainda mais quando é de vários funcionários. E aí peguei aquele processo, vim embora chorando e a partir dali a minha vida foi um pesadelo, né? Porque no momento que você está ali, você não vê saída. E ali foram muitas noites em claros, muitas madrugadas, né? Ali pensando o que a gente ia fazer da vida, né? Porque na nossa idade, a partir dos 40 anos já é difícil ir para o mercado de trabalho, né? Então, conseguir um trabalho não ia ser fácil, um outro trabalho, né? E aí eu precisava, né, depois de chorar tanto, né, ficar desesperada, eu precisava agir, eu precisava fazer alguma coisa, né? E aí eu tomei a decisão de fazer concursos públicos, decidi que ia fazer concurso. E aí já falei para as colegas, como a gente fala demais, né? Falei para os colegas, né? Que ainda naquele momento, ainda tinha os colegas ainda, porque ainda não estava totalmente no fundo do poço ainda, né?
E aí vem os comentários. Papagaio velho não aprende a falar. Concurso público é difícil para os jovens, imagine para gente da nossa idade. E olha, confesso que eu que estava triste, fiquei ainda mais triste. Mas aí logo caí em mim, lembrei, fui lá no meu passado, porque eu sempre tive desafios na vida, mas eu nunca desisti. E eu indo no meu passado, eu lembrei que eu fui alfabetizada aos 33 anos. Eu tinha o sonho de aprender a ler e escrever, eu queria ser gari, mas para isso eu pensava que eu teria que saber escrever o meu nome, ler um pouco, Então, aí pensei, se eu conseguir, aprender a ler, aprender a escrever aos 33 anos, ali concluí o ensino fundamental, o ensino médio, fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação nas 2 áreas que eu fiz licenciatura em pedagogia e fiz serviço social. Pensei, se eu conseguir isso, eu também vou conseguir sair dessa situação. E aí, continuei minha jornada, Mesmo que aquelas palavras tivessem complementado a tristeza que eu estava naquele momento, eu continuei. Até porque eu não tinha outra opção, Eu precisava reagir ou entrar em uma depressão, ficar desempregado, ficar indo para o hospital, em depressão, Então, eu escolhi agir. Comecei a fazer as provas de concurso e aí vem as reprovações. Por quê? Porque eu não estava preparada. Eu não conhecia o mundo dos concursos, eu não conhecia as estratégias, porque para tudo precisa estratégia. Para tudo você precisa ter um norte para você chegar no objetivo que você quer, E eu não tinha. E aí veio as reprovações. Aí era uma semana de choro. Chorava a semana inteira, mas aí depois de uma semana de choro voltava a estudar, Estudar, e aí eu pensava, não, eu vou conseguir, eu tenho que continuar. Mas para conseguir, eu preciso continuar. Aí eu comecei a entrar no YouTube, assistir os vídeos, para ver qual que era as estratégias que as pessoas que passaram em concurso usavam. Aí eu vi que eles faziam mnemônico, faziam resumos, Aí eu fui aprendendo, Aí eu estudava e para mim assimilar aquele conteúdo, como eu era sozinha, eu só tinha o meu gatinho, o meu bichinho de estimação, eu dava aula para ele, Aprendi a fazer os mnemônicos para facilitar, tinha, disciplina. Aí comecei a passar nos primeiros concursos, depois de usar essas estratégias, ter muita, disciplina, ter muita constância, comecei. Não era fácil? Não era. Eu precisava manter aquilo, fazer. Tinha dia que eu não tinha vontade. A minha vontade era de deitar, fechar os olhos e ficar quieta. Mas eu precisava levantar. E eu continuei, mas eu digo para você, eu precisei usar as chaves para abrir essas portas da mudança. Que são elas: a renúncia, a solidão, a disciplina, a constância e a fé. Acreditar que eu ia conseguir, Que se você não tiver disciplina, você não consegue, E a idade ela não é um empecilho, mas se você pensar que ela pode ser. Então eu precisava ter todas essas chaves para poder continuar. E é o que eu fiz, Então, porque se a gente deseja algo, a gente precisa, se dedicar. Aquilo cresce
a partir do tanto que você se dedica. E eu me dedicava a esse estudo, fazia, usava essa chave. E eu digo a você, se a gente tem um sonho, um desejo, não tem idade. Tem que ter disciplina, fé, constância. Você vai chegar onde você quer. E eu cheguei, né? Cheguei, consegui passar nesses 8 concursos. Hoje, quase aos 60 anos, sou servidora efetiva. Já tenho minha casa própria, né? Tenho meu trabalho. Só que eu aprendi a ficar na solitude, né? Aprendi, porque naqueles momentos todos somem, né? Então, eu aprendi. Então, dessa lição, diante de todos esses acontecimentos na minha vida, eu precisei fazer uma escolha. É o que você deve fazer. Se você hoje está cansado, desanimado, desacreditado, achando que não tem saída, faça uma escolha e dê o primeiro passo. E tenha constância, disciplina, fé, que você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue, né? Você consegue. Então eu quero dizer para você, hoje, se essa minha história tocou você, né? Fica comigo, vamos caminhar juntos, pois aqui eu quero aprender mais com você, postar minha rotina todos os finais de semana, porque durante a semana é difícil porque tem o trabalho, né? Mas os finais de semana eu quero estar aqui com você. Então, peço a você, se identificou com a minha história, se isso te motivou, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário e vamos caminhar junto, pois eu tenho muito a aprender com vocês. E até a próxima.